Olá, vamos dar continuidade dessa série, o cientista espiritual André Luiz. Eu falo esse assunto na intenção de chamar de destaque para a informação espiritual que André Luiz trouxe, que é centenas de informações. Nós estamos só no início, você vê, já está na lição 110, e estamos no início desse trabalho do André Luiz, dessa informação. Então, nessa lição hoje, 110, ele vai fazer o exame médico no mundo espiritual. O André Luiz, ele conta que ele foi recolhido, estava no hospital, deitado lá na cama, e vem um médico examiná-lo, o De Luna, esse médico. E esse médico conversa com o André, lógico, informa que ele foi médico, é aqui da encarnação, ele sabe, mas normalmente o conhecimento médico dele aqui não tem muito valor lá, porque ele não sabia desses assuntos. Então, o que eu fiquei atento, observando, a maneira que o médico vai observar. O André, ele conta que quando ele estava ainda na região umbralina, ali sofrendo, ele escutava muito espírito dizendo que ele é suicida, suicida, e aquilo incomodava ele. E ele, quando chega lá, e o médico fala para ele: é pena que, infelizmente, você desencarnou pelo suicídio. E ele se espanta, como? Eu tenho certeza, eu fui internado na Casa de Saúde, ele tinha um problema de intestino, ele teve um tumor e foi operado, foi de tratamento, ele sabe disso, tem certeza que não suicidou. E o médico disse: não, é que o que aconteceu com você, 70% dos casos que vêm aqui, as pessoas teve um suicídio indireto, pela maneira que você se comportava, o abuso, às vezes, de bebida, de alimentação, o abuso, às vezes, alguém que fuma, alguém que usa droga, não era o caso do André Luiz, mas você vê, às vezes, alguém que tem muita raiva, muito ódio, muita mágoa, muito sentimento de vingança, isso tudo vai criando transtorno desse corpo espiritual, que vai repercutir no futuro. Então, ele estava lá, e aí ele surpreende, mas o médico diz para ele que isso não tem problema, isso 70% dos que estão aqui vêm assim. Ele sempre está mostrando as possibilidades de melhorar, porque ele vai fazer o exame. O exame é diferente do que nós fazemos aqui, porque aqui a pessoa está examinando o corpo, ele examina onde ele pode palpar, escutar os exames que é feito, mas é sempre dirigido para o corpo. Ele lá agora está olhando o corpo espiritual. Ele está vendo no corpo espiritual quais os órgãos que têm lesões. Essas lesões chegam ali, normalmente passou pelo centro de forças, que é o que os orientais chamam de chakra. Ele passou, chegou até ali. Como chegou? O que esse tipo de coisas aqui costuma, por exemplo, essa coisa aqui hepática, costuma aparecer para quem tem muita cólera, ele se aparece. Esse outro aqui é quem tem abusos de alimentos. Esse tipo desse distúrbio, ele vai sabendo o distúrbio, que cada coisa vai tendo as suas razões. O ódio, a raiva, a mágoa, o ciúme, a inveja, ele vai criando transtorno. Porque o amor não cria transtorno, o bem não cria transtorno, a caridade não cria, a bondade não cria transtorno. Então, ele faz um exame falando pouco, ouvindo pouco, mas examinando com detalhes todos os órgãos, e ele sabe a origem de cada um, porque inclusive ele pode ver o que tem armazenado às vezes no próprio perispírito da pessoa, sabe que isso foi eliminado, mas tem uma série de outras coisas que não foi eliminado. Ele sabe, e uma pessoa, você veja,
tem um episódio que o André vai contar de uma mulher que fez muito aborto e o técnico vem lá e diz, olha, aqueles pontinhos que está marcando ali, mais de 50 pontos, ali é o número de abortos que ela fez. Era uma aborteira, uma médica aborteira, diz, olha o número de abortos que ela fez. E se olhar, ele sabe até se o aborto era de menino, menina, qual é a causa que ele fez. Ele sabe cada detalhe. Se alguém mata alguém, vai ficar marca. Não adianta. Se suicidou, fica marca. Se aqui no nosso corpo físico alguém, por exemplo, teve tuberculose pulmonar, fica marca, fica cicatriz no pulmão mostrando que teve tuberculose pulmonar. Se alguém aqui tem um infarto de miocárdio, fica marca. Lá quando faz um eletro, mostra que tem a marca que ele teve infarto de miocárdio. Agora, imagine, o sujeito tem fratura, a fratura, a depender da fratura, fica a marca que ele teve fratura. Então, você veja, no mundo espiritual, ele também, ele olha agora diferente. Não é que ele não faz exames, mas os exames normalmente é diferente do nosso aqui. Normalmente tem materiais especiais, inclusive até para ver passado, eles têm materiais para fazer esses exames. Ele tem o estudo do periscópio para saber a parte mental do sujeito, eles têm no mundo espiritual. Mas eu quero chamar a atenção assim, o exame é diferente do exame nosso aqui. O exame agora ele está examinando o corpo perispiritual, porque o corpo perispiritual é reflexo do grau de evolução do espírito. O corpo perispiritual vem lá do corpo mental, que é reflexo do espírito, das informações que está armazenada no espírito, do grau de evolução, das tantas encarnações, da cultura, do que ele sabe, do que ele faz. Então, é uma medicina diferente. Aí que o André Luiz começa a ver que a medicina que ele fazia não tinha condição, do outro lado, de ser nem atendente mais simples de enfermagem do outro lado. Ele abre um leque novo de entendimento. E esse entendimento, por que é que estou chamando a atenção? Que esse corpo espiritual, o perispírito, é que vai dar origem ao nosso corpo aqui. Vai dar origem. Então, as coisas que estão no perispírito vai repercutir no nosso corpo. E, atualmente, ainda, a medicina nossa, ele não estuda o perispírito. Então, ele está pegando o corpo como se a origem estivesse ali. E a origem não está ali. Então, o entendimento do perispírito, o conhecimento médico do perispírito vai abrir um leque de grandes entendimentos para as doenças, para as curas, para uma série de interrogações que nós não sabemos explicar, inclusive influência genética, determinada deformidade, determinado distúrbio, determinados problemas, não só físico, como também psicológico, no perispírito está a razão. Então, é um exame diferente esse que o André Luiz sofreu no mundo espiritual, e tem equipes médicas para analisar, para estudar esses fenômenos, porque o perispírito abre um leque novo de entendimento para a ciência médica, não tenha dúvida nenhuma. Que Deus guarde vocês, continue na sequência, se você gostar, passa para frente, porque o mundo acadêmico vai precisar conhecer esses trabalhos do André Luiz, esse cientista espetacular que é o André Luiz, cientista espiritual. É um cientista um pouco diferente dos cientistas que nós temos no mundo acadêmico nosso. Até o próximo encontro, nesta série, André Luiz, o cientista espiritual.